Deus. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. E percebendo o movimento do culto, tudo que foi ministrado, tudo que foi falado, a gente entende que a gente sempre vai ter dois caminhos, né? Não vai ter um meio termo para você. Vai ter um caminho certo e vai ter o caminho errado. Não existe um meio termo. É dois caminhos só. Jesus apontou dois caminhos. E existe um caminho que vai te levar para uma grande vitória, e existe um caminho que vai te levar para o caos. Existe um caminho que vai te fazer vencedor, e existe um caminho que vai te fazer um derrotado. Existe um caminho que vai te fazer um grande conquistador, mas existe um caminho que vai fazer você um grande perdedor, um derrotado, alguém que não consegue nada, que nunca consegue nada na vida. Mas nós estamos vivendo um tempo de mudança. É preciso que venha esse tempo de mudança, para que você perceba e entenda em qual caminho que você está. E às vezes é preciso mudar, e às vezes o tempo de mudar é hoje. Você fica pensando, amanhã eu vou mudar de vida. Amanhã eu vou tomar um posicionamento, mas às vezes o posicionamento é hoje. A mudança para a tua vida, para você ser um conquistador, um vitorioso, é hoje. E a gente fica tardando, amanhã eu vou fazer tal coisa. Semana que vem eu vou mudar a situação da minha vida. Um mês que vem eu vou me posicionar diante de Deus. Mas existe só dois caminhos. E talvez esse pensamento que você está consigo de mudar amanhã, de mudar a semana que vem ou o mês que vem, vai te levar para uma grande derrota. Deus quer fazer nós vitoriosos hoje. Hoje. É um tempo de mudança para as nossas vidas. Este é um tempo de mudança. Eu me lembro muito bem, em um culto que eu fui na comunidade, quando eu ainda não participava da comunidade, eu estava lá na Assembleia de Deus. Em uma oração que o Clóvis ministrava, e ele dizia, está chegando um novo tempo para a comunidade. Ele orava pela vida da Sandra. É um novo tempo. É um novo tempo que está chegando. Está vindo um novo tempo para a comunidade. É um novo tempo de Deus. É um novo tempo de Deus. É tempo de mudança. É tempo de lutar pela causa correta. Nós entramos em tantas guerras, em tantas batalhas, mas é um tempo de você entrar na batalha correta, entrar na guerra certa. É tempo de nós entrarmos na batalha correta. Eu quero ler um texto com você, no livro de Gênesis, no capítulo de número 15. Gênesis capítulo 15. Vamos ler até o versículo 5. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo:
Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olhe agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Amém? A palavra do Senhor, ela começa dizendo que depois de alguns acontecimentos, veio a palavra a Abraão. E a palavra do Senhor veio numa visão dizendo para ele: Abraão, não temas. Abraão, não tenhas medo. Então, olhando para essa passagem aqui, eu entendo que vai chegar um momento, assim como chegou na vida de Abraão, vai chegar um momento que nós vamos estar desacreditados de tudo. Vai chegar um momento que tantas coisas, tantas guerras você já travou, tantas batalhas você já entrou, e de muitas delas você saiu vencedor, você foi um grande conquistador. Mas vai chegar um momento que o medo vai assolar o coração, como aconteceu com Abraão. Se você lê os capítulos que antecedem, este Abraão que Deus estava falando: Abraão, não temas. Este Abraão que estava com medo agora, o seu coração estava tomado de um grande temor. Este Abraão havia saído de uma guerra. E ele não apenas tinha saído de uma guerra, ele saiu empunhando uma bandeira de vitória, de conquistador. Abraão foi para uma guerra, mas ele não foi para uma guerra na certeza de ser um derrotado. Ele já foi com uma certeza, com uma convicção, que ele iria trazer uma bandeira de vitória, de conquistador. Abraão, ele foi para uma guerra certa já, uma guerra de convicção, mas agora este Abraão estava com medo. O medo assolou o coração dele. E chegou Deus numa visão para ele e disse: Abraão, não temas. Abraão, não temas, porque o escudo que estava com você lá naquela batalha é o escudo que eu sou para você agora. É o galardão que eu sou para você agora. O seu galardão será muito grande. Mas Abraão estava com medo. Quantas guerras nós já entramos e não saímos vitoriosos? Quantas batalhas nós já não travamos e nós saímos vencedores dela? Mas vai ter momentos que nós vamos estar desacreditados do propósito. Vai ter momentos que nós vamos estar tomados de um tão grande pavor em nós, de um tão grande medo, que você vai pensar que você já não tem mais um chamado de Deus na tua vida. Você vai pensar que todas as promessas que um dia Deus fez para a tua vida não vão se concretizar. E ninguém está isento de um medo chegar
até a sua vida. Ninguém está isento disso. Um dia o medo vai bater a nossa porta. Um dia o medo vai assolar o seu coração. Por mais que você seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, por mais que você conquistou grandes guerras, grandes batalhas, um dia o medo vai vir para a tua vida. Por mais que você tenha uma promessa de Deus na tua vida, algum dia você vai passar por medo. Algum dia você vai ter medo. Grandes homens de Deus tiveram medo. Então isso é normal. Isso é normal você ter medo. Mas você não pode desistir de um propósito, de um chamado de Deus que Deus colocou na tua vida. Vai chegar um momento que você vai estar desacreditado de tudo. Imagine Abraão, que tinha acabado de sair de uma guerra, vitorioso, como um conquistador. E sabe por qual motivo que Abraão foi para aquela guerra? Ele foi por uma causa nobre. Existia uma causa nobre lá, naquela guerra. Você lembra da guerra dos 5 reis contra 4 reis? Aonde toda a Sodoma, toda a Gomorra foi levada cativa. E também Ló foi levado cativo. Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado cativo. E a notícia chegou até os ouvidos de Abraão, que Ló estava prisioneiro, que Ló estava encarcerado, estava sob o poder de outra nação. Chegou até os ouvidos de Abraão. Então Abraão não pensou 2 vezes. Abraão reuniu os seus homens e falou: nós vamos para a batalha, nós vamos para a guerra. Abraão tinha consigo uma causa nobre. As suas guerras, as suas batalhas, ela tem uma causa nobre? Qual que é a causa da sua guerra? Pelo que você tem pelejado? Sempre tem uma causa para nós entrarmos numa guerra. Ninguém decide, eu vou entrar numa guerra, eu quero guerrear, eu quero pelejar, mas não tem uma causa nobre. Todo mundo vai entrar numa guerra por uma causa. Qual que é a causa que tem te levado para as batalhas? Qual que é a causa que tem levado você a guerrear? As tuas orações a Deus, quando você clama a Deus, qual que é a causa? É para que Deus venha enriquecer você nesta terra? É para que Deus venha te dar grandes conquistas materiais? Que isso é importante? É para que Deus mude o teu salário, porque já se tornou pequeno o salário que você ganha, e você precisa de um salário maior ainda? Porque você precisa ter muitas posses nesta terra? O que você ganha não é o suficiente. A casa que você tem já não é o bem maior. Você precisa de uma melhor ainda. O carro que você já conquistou já não é o suficiente. Qual que é a tua guerra? Qual que é a tua batalha? Atrás de qual riqueza que você está? Existem 2 caminhos. Sempre vai ter 2 caminhos. Qual que é a batalha? Você está orando para que lá no teu emprego alguém caia para que você suba?
qual que é a tua causa nobre nesta manhã? Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. A partir do momento que você decidiu fazer parte da comunidade, você já percebeu o nome da comunidade? Aonde o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. Você já prestou atenção nisso? Esta é uma igreja que trava batalhas. Esta é uma igreja que decidiu entrar numa guerra aonde o Senhor dela é o Senhor dos exércitos. Mas nesta manhã eu vim para te dizer que este é um tempo de mudança. Este é um tempo de você lutar pela causa correta. Este é um tempo de você fazer como Abraão. Ele vai para a guerra por uma causa nobre, porque lá estava cativo o seu sobrinho Ló. Lá estava cativo. Então existia uma causa para Abraão entrar nesta guerra. Existia pessoas que o coração de Abraão se moveu de compaixão por elas. Havia lá pessoas que estavam cativas, que estavam em cativeiros, que havia sido levada por outras nações. E Abraão, ele foi para esta guerra. E quando ele sai daquela guerra vitorioso, empunhando a bandeira da vitória, aí vai aparecer lá os reis também que estavam cativos, e chegaram para Abraão, batendo nas costas. Abraão, você é um homem de Deus, Abraão. Você é um grande homem de Deus, você foi para esta guerra e você saiu vitorioso. O que aconteceu lá naquele campo de batalha é inacreditável, Abraão. E agora aqueles reis, eles oferecem riquezas para Abraão, então. Abraão, nós damos para você todas as posses, todas as riquezas. Pode pegar, pode levar para si. Só dá para nós as pessoas. Olha só a proposta. Dá para nós, dá o nosso poder às pessoas. E toma as riquezas para ti. Mas havia uma causa pela qual Abraão entrou na guerra. Abraão não entrou na guerra por riquezas materiais. Abraão entrou na guerra por uma riqueza que é muito maior que a riqueza material. Abraão entrou na guerra por pessoas. E agora o rei veio fazer uma proposta para Abraão. Abraão, dá para nós as pessoas e pega todas as riquezas para você. Então Abraão dá a resposta para aquele rei que faz essa proposta para ele. Ele dá a resposta: eu não vou levar sequer uma correia das tuas sandálias, para que lá na frente você não venha dizer que eu enriqueci a Abraão. Abraão foi para a guerra por uma causa nobre, por uma riqueza muito maior ainda do que o ouro, do que a prata, por uma riqueza que é muito maior do que tudo aquilo que você já possuiu até hoje. Abraão foi para a guerra por um bem muito maior,
que são as pessoas. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E foi por esse preço que o Jesus nosso se esvaziou de toda a sua glória e veio para esta terra. Ele se esvaziou, ele deixou toda a sua riqueza, toda a sua glória, todo o seu bem maior, ele deixou por causa de pessoas. Ele não deixou para ser um conquistador aqui nesta terra de bens materiais, para ser um rei como uma coroa de ouro e dizer: eu sou o rei. Jesus se esvaziou da sua glória, ele se tornou nada. Imagine aquele que fez todas as coisas, agora deixou tudo. Deixou tudo. Deixou tudo para conquistar. Ele deixou tudo por amor a ti e a minha vida. Qual que é a nossa batalha? Qual que é a nossa guerra? Nesta manhã, qual que é a sua batalha? Qual que é a sua guerra? É por pessoas ou é por riquezas? As maiores riquezas, elas não estão espalhadas aí pelo mundo. Não é o ouro, não é a prata a maior riqueza. A maior riqueza está escondida, sabe aonde? Sabe onde está escondida a maior riqueza? Ela está escondida dentro de você. Deus, ele pegou e escondeu dentro de você. E olha onde ele escondeu? Num vaso de barro. Ele não escondeu em um vaso de ouro. Ele escondeu em um vaso de barro. Dentro de você. A maior riqueza de Deus. E daí você para e pensa: da onde que sai tudo isso de mim? Tudo que eu faço prospera. Tudo que eu coloco a mão, a guerra que eu travo, eu saio vitorioso. É porque existe algo de valioso em você, que Deus colocou dentro de você. Dentro de você. Então talvez você esteja travando batalhas erradas, ou você está procurando em lugares errados também. Você bate em tantas portas, você procura em tantas direções, e Deus já manifestou dentro de você, já está dentro de você todo o propósito. Ele já colocou dentro de você. As causas nobres para você lutar já está dentro de você. Só basta você tomar coragem e entrar nessa peleja. Não seja omisso. Porque depois que Abraão recebeu aquela notícia que o seu sobrinho Ló estava cativo, ele podia simplesmente ser omisso. Não tenho nada com isso. Esta guerra não é minha, esta batalha não é minha. Eu tenho outras conquistas para realizar. Eu tenho outras nações para pelejar. Esta causa não é minha. Abraão poderia ter falado isso. Mas Abraão não redimiu o seu tempo. Abraão não fez pouco caso. Não, eu tenho tempo para outras coisas, não posso. Ele já prontamente falou: eu vou entrar nesta guerra com você. Eu vou entrar nesta batalha por você. E talvez isso é o que está faltando, para que esse tempo de mudança aconteça. É que você fale: eu estou aqui, eu quero entrar na guerra por você.
Esse dia eu e o Alessandro, a gente estava conversando, e eu comentando de algumas situações, que às vezes a gente tem que conversar, a gente tem que ter um ombro amigo para conversar, e eu não pedi oração para ele, eu só estava conversando, e ele pegou e falou para mim: eu vou orar por você, eu vou entrar nessa peleja por você. Isso alegrou o meu coração. Isso alegrou o meu coração, porque eu vi que eu não estava sozinho. Eu não precisei pedir ora por mim. Ele falou: eu vou orar por você. Porque ele acredita que o Deus que dá a vitória para ele é o Deus que pode dar a vitória para a minha vida e pode dar a vitória para a tua vida. E às vezes nós somos omissos. Nós vemos os nossos irmãos cativos e nós fazemos pouco caso. Nós vemos os nossos irmãos em prisões que estão cercando ele e impede ele de prosseguir, de prosperar, e nós estamos sendo omissos. É tempo de nós entrarmos na causa pelos nossos irmãos. É tempo de nós tirarmos os nossos irmãos da escravidão e levarmos eles para uma liberdade onde eles possam triunfar e ver o mundo como o mundo é, e ver os propósitos de Deus como eles são. E agora nós vamos ficar omissos a tudo? Ou vamos entrar na guerra, na peleja? Ou nós vamos ficar com medo também? Porque quando se fala em guerra, às vezes atemoriza o nosso coração. Guerra para mim? Não, isso não. Batalha? Não, eu não quero batalha. Basta as minhas batalhas já. E o medo tem impedido as nossas vidas de triunfar na peleja, na guerra, na batalha. O medo tem escondido os propósitos de Deus em nós. Aquilo que Deus prometeu tem ficado escondido por causa do medo. Escondido. Abraão estava com medo. O pavor tomou o coração dele. Ao passo que Deus chega para ele e diz: Abraão, não tenhas medo. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. E Abraão, então, na conversa com Deus, ele diz: o que o Senhor vai me dar, se eu ainda continuo sem filhos? O que o Senhor vai me dar? E o herdeiro é o mordomo da minha casa. O medo de Abraão tinha feito ser escondido os propósitos de Deus na vida dele. Os propósitos de Deus estavam escondidos dentro dele. As riquezas que Deus tinha para a vida dele estavam escondidas. E ele estava com medo. Tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele, ele já estava desacreditado. Ele já pensou que ele não tinha mais um chamado de Deus. Ele já estava pensando que para ele era o fim. Os propósitos de Deus estavam escondidos já. Deus, você me prometeu tantas coisas. Você prometeu que eu seria pai de multidões de nações. O Senhor me prometeu que eu seria grande nesta terra. O medo faz isso, esconde os propósitos de Deus em nós. O medo faz isso. E daí nós já começamos a pensar em coisas pequenas. Nós já começamos a pensar nas mínimas coisas.
Nós já começamos a diminuir o nosso Deus. Aquilo que Deus tinha gerado no coração de Abraão já tinha se tornado pequeno. Talvez está pequeno no teu coração também. Talvez aquele propósito, aquele chamado de você ganhar multidões de nações, talvez você já se contentou. Se eu ganhar a minha família, tá bom. Talvez você tenha orado tanto, Deus, ganha o meu bairro, ganha a minha cidade, ganha o meu estado, ganha o meu país. E você vê que as coisas não estão acontecendo, mas Deus chamou para uma batalha, para uma guerra, para ser vencedor. E Deus já colocou isso no teu coração, você vai ser pai de grandes nações. E agora aquela oração tua já começou a diminuir. Senhor, se eu ganhar só a minha família, tá bom. Se eu ganhar só os meus vizinhos, tá bom. O propósito de Deus estava escondido no coração de Abraão. Deus, o herdeiro meu será o Damasceno Eliezer, será o meu mordomo. Este é o meu herdeiro. Mas Deus pega e diz para Abraão: Abraão, este não será o teu herdeiro. O teu herdeiro sairá das tuas entranhas, sairá de ti. Você vai gerar. Sairá de ti, Abraão, sairá de ti, porque está em ti. Eu coloquei em ti já. Eu já coloquei em você. Já está em você, Abraão. Já está em você. E Deus chama Abraão então para fora da sua tenda e começa a abrir o leque para Abraão. Às vezes é preciso Deus chegar para nós e abrir o leque e falar: você está pensando muito pequeno, o que eu tenho para você é muito maior. A história que eu tenho para a tua vida é maior. É maior. Não tenhas medo. Deus chama Abraão para fora da tenda e começa a mostrar para Abraão o céu. Abraão, pode contar as estrelas que estão no céu? Talvez Abraão até começou a contar. Foi lá até a 100ª estrela e daí já se perdeu nas contas. Aí Deus mostra para Abraão a areia da praia e falou para Abraão: Abraão, é possível contar a areia da praia? Talvez Abraão pegou um punhadinho de areia lá, talvez até tentou contar um punhadinho de areia da praia. Talvez até tentou contar. Mas Deus chamou Abraão para fora da tenda e abriu o leque para ele. E falou: assim será a tua descendência nesta terra. Será tão numerosa que será impossível você contar. Esta é a história que Deus havia escrevido para a vida de Abraão. Mas Abraão estava pensando pequeno. Abraão estava pensando muito pequeno. Muito pequeno. Talvez você esteja pensando pequeno nesta manhã aqui. Nesta manhã talvez você esteja pensando pequeno. E talvez até diminuindo o teu Deus. Ah, Deus, se você fazer até aqui tá bom. Mas antes, a tua oração era muito mais além. Antes a tua oração, você queria ganhar a tua família. Você queria ganhar os teus primos, teus tios, as tuas tias. Você queria ganhar toda a sua vizinhança. Você queria ganhar o teu bairro. Você queria ganhar a tua cidade. Mas agora a tua oração: Senhor, se você ganhar só meu pai, tá bom já. Precisa muito. O medo faz você esconder os propósitos de Deus na tua vida. É o medo. É o medo. Só que isso é normal. Porque Abraão, como um grande homem de Deus, que já tinha travado grandes batalhas, ele teve medo.
O Abraão que foi vitorioso em muitas batalhas, ele teve medo. Vai ser normal você ter medo, vai ser normal. Mas depois do medo, você tem que entender os verdadeiros propósitos de Deus. Você tem que sair da tenda e deixar Deus abrir o leque para você e você ver o tamanho do propósito que Deus escondeu dentro de você. Porque saiu de Abraão. O descendente, o herdeiro saiu de Abraão. Está dentro de você. Dá para cantar um louvor, pastor? Está dentro de você. Está dentro de você. Está dentro de você. O propósito de Deus está dentro de você. Está dentro de você. Se o grupo de louvor quiser vir aqui ministrar também, o propósito de Deus, não esqueça, está dentro de você. Não está aonde você está correndo atrás. O propósito de Deus, você corre em muitas direções. Você corre em muitas direções atrás do propósito, mas já está dentro de você. Deixa só se manifestar, deixa só sair para fora. Deixa se manifestar. Deixa se manifestar o propósito de Deus. É tempo de mudança. É tempo de mudança na tua vida. É tempo de mudança para a comunidade. É tempo de mudança para as nossas vidas. É tempo de mudança.